Bom, gente, vamos começar aqui agora a revisão para a prova de Sociologia da Saúde. Aqui são os temas que foram discutidos em aula e que podem ser temas de discussão da prova. Vamos começar com o normal e o patológico e o processo de saúde e doença. Como introdução, esse tema ele vai abordar que a saúde e a doença são construções históricas e sociais e que em diferentes épocas a gente teve diferentes denominações do que é considerado normal. E esse tema ele vai criticar puramente o modelo biomédico e dizer que a medicina ela não é neutra. E também estabelecer uma relação entre corpo, sociedade e poder. Como primeiro ponto, temos o questionamento de Kang Lin sobre um ser saudável é um ser curado, em que quando Kang Lin discute essa ideia, ele critica a visão tradicional da medicina, de que a saúde seria apenas a ausência de doença. Para ele, um indivíduo saudável ele não é simplesmente alguém que nunca ficou doente, mas alguém capaz de criar novas formas de viver diante das dificuldades. O ser curado não significa voltar exatamente ao seu estado anterior, ou seja, quando ele ainda possuía uma ausência de doença. Muitas vezes, após uma doença, o indivíduo reorganiza sua vida, adapta seu corpo e cria um novo equilíbrio. Assim, saúde é a capacidade de adaptação. Por exemplo, uma pessoa diabética, ela pode viver plenamente, trabalhar, estudar e ter qualidade de vida, mesmo convivendo com uma situação crônica, uma condição crônica. Ela pode ser considerada saudável na percepção de Kang Lin, porque ela consegue estabelecer novas formas de viver. E a crítica central é que a medicina tradicional tenta definir a saúde de maneira universal, ignorando a experiência individual do sujeito. E aí, a partir disso, vem a crítica de Kang Lin sobre a medicina ela tentar frequentemente impor um padrão de normalidade biológica e social aos indivíduos. A terapêutica ela passa a funcionar como um instrumento de normalização, onde o médico define o que é normal e tenta enquadrar o paciente nesse modelo. Isso pode desconsiderar as diferenças culturais, sociais e subjetivas, como, por exemplo, padrões corporais, comportamentos considerados adequados, modos de viver, saúde mental, porque eu não sei se foi discutido em aula, não lembro, mas os loucos, por exemplo, na Grécia Antiga, a loucura ela não era considerada algo maléfico, uma doença. Ela era vista muitas vezes como uma bênção divina. Os loucos, antigamente, por exemplo, eram considerados sábios. E assim, o problema não é apenas tratar a doença, mas entender que o conceito de normal é construído socialmente e historicamente. Ele foi modificado com o tempo e a partir de interesses principalmente políticos. E a crítica é importante porque mostra que a medicina ela pode sim se transformar em um mecanismo de controle social. Peraí, gente, que eu me perdi aqui rapidinho. Aí vimos para a questão da crítica à normalidade médica, que aqui Kang Lin questiona: quem define o que é normal, o médico ou o próprio sujeito? Na medicina tradicional, o que é normal é definido por parâmetros científicos e estatísticos. Porém, Kang Lin afirma que a experiência do doente também deve ser considerada.
Por exemplo, uma pessoa pode possuir uma limitação física, como foi o caso da diabetes que eu disse anteriormente, e ainda assim sentir-se plenamente capaz e saudável. Logo, o normal não é apenas um dado biológico, ele também é uma experiência subjetiva do sujeito, e essa reflexão humaniza o cuidado em saúde, que é muito importante para nós profissionais da enfermagem, principalmente ter essa visão, colocar o indivíduo no centro, colocar ele como atuante do seu processo de saúde e doença também. Que isso humaniza o cuidado e valoriza a autonomia do paciente. Aí entramos já em um outro filósofo que discute o modelo hegemônico de saúde, que é o Lefler, que o modelo em saúde ele é centrado na doença, no hospital, no médico, na medicalização e na cura biológica. Ele prioriza procedimentos técnicos e medicamentosos. Aí temos o modelo contra-hegemônico, que eu vou falar aqui depois, que ele defende a promoção da saúde, a prevenção, a visão integral do sujeito, a participação social e a valorização dos determinantes sociais. Voltando aqui para o hegemônico, essa característica de modelo que foca na doença e que ele é muito tecnicista, ele acaba fragmentando o cuidado e desvaloriza a prevenção, ou seja, o indivíduo que está atuando ali no processo de doença, ele acaba focando mais na cura do que na prevenção. Então, o foco, principalmente dos médicos, é em tratar aquilo que está cometendo o sujeito, e muitas das vezes ele até culpabiliza o indivíduo por estar naquele processo de doença, em vez de buscar meios de prevenir para que o sujeito não acabe com consequências maiores. Isso também acaba sendo um ato de desumanização. Já o modelo hegemônico, ele é muito pautado nos princípios do SUS que foram estabelecidos na reforma sanitária, que o SUS, teoricamente, aproxima-se do modelo contra-hegemônico, porque ele defende a integralidade, a universalidade e equidade, tendo a saúde como um direito social. Porém, a gente sabe, né, que na prática há uma forte influência biomédica e hospitalocêntrica, que acaba por até dificultar mesmo a entrada do indivíduo no processo de saúde e doença. Aí entramos também na visão de Camargo Júnior e as limitações da biomedicina, que suas críticas principais é no reducionismo da doença ao corpo biológico, que o que seria isso? É quando a doença ela é reduzida ao corpo, ignorando fatores sociais, culturais e psicológicos. Tem a fragmentação do paciente em especialidades, que é quando o indivíduo é dividido em órgãos, sistemas e especialidades. Por exemplo, geralmente quando os médicos se formam em medicina, poucos estão interessados, por exemplo, em UBS, em SFs, por aí. Eles querem se especializar em coração, neuro, e não estou dizendo que isso não é importante, mas que a gente acaba por focar em determinadas áreas diferentes do corpo humano e acaba esquecendo do indivíduo como um todo. E tem um excesso de exames e tecnologias, que há uma valorização exagerada de exames e tecnologias, reduzindo a escuta ao paciente. Quantas vezes você já foi no hospital e o médico malmente olhou na sua cara e já passou uns 300 mil exames que ele nem sabe se você vai ter como bancar ou não?
Entendeu? E essas dificuldades tornam o cuidado mecanizado com desumanização, e a perda da escuta do paciente, como eu falei. E aí, vamos para o último tópico desse tema, que é o SUS entre dois modelos. E o que seria isso? O SUS, inicialmente, nasce com princípios contra-hegemônicos, que é a universalidade, integralidade, participação popular, que foi como o SUS foi criado, e a prevenção. Porém, existe tensão constante com o modelo hegemônico tradicional, como eu falei, e muitos serviços ainda valorizam excessivamente o hospital, priorizam as especialidades e focam mais na cura do que na prevenção. E assim o SUS acaba por operar simultaneamente em constância com o modelo contra-hegemônico e em resistência a ele. Porém, na prática, a gente sabe que ele está mais pro hegemônico do que pro contra. E aí seguimos com a medicalização hegemônica e médica.